Sônia, Zaidan, falamos há pouco, né, desse silêncio do presidente Jair Bolsonaro em relação à morte de Major Olímpio, mas o presidente falou sobre uma ação que ele entrou no Supremo, enfim, entrou ontem no Supremo, numa ação contra decretos de governadores. A gente tem o Rafael Procópio aqui conosco, que é o repórter de Brasília. Ele vai trazer mais detalhes pro Bandeirantes. Acontece. O presidente da República, Jair Bolsonaro, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra governos estaduais e o Distrito Federal. A medida pede que sejam considerados ilegais os decretos que impõem medidas de restrição e toques de recolher para conter os avanços da Covid-19. Os governos do Rio Grande do Sul e da Bahia são alvos da mesma ação. Bolsonaro já criticou abertamente medidas como essa, dizendo que elas são caracterizadas como estádio de sítio. Na semana passada, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, rebateu as afirmações. Tem sentido isso, Zaidan? Olha, o fato é que, primeiro, não é estado de sítio, é claro, né? Estado de sítio não é isso. Estado de sítio é completamente diferente do que tem sido decretado aí, essas medidas de restrição e às vezes de punição que estão embutidas nesses pacotes adotados por prefeitos e governadores. As coisas variam de uma cidade para outra. Nós vimos o que aconteceu em Ribeirão, que aliás a decisão do prefeito de fechar tudo, até supermercado, posto de gasolina e tal, isso foi derrubado por um juiz local, que inclusive mostrou na Constituição que havia uma incompatibilidade entre as medidas adotadas pelo prefeito e alguns direitos fundamentais inalienáveis, ou seja, não podem ser removidos por isso ou por aquilo, não é? Agora, são coisas distintas. Primeiro, repito, o Bolsonaro, quando fala em estado de sítio, não é isso não é estado de sítio, e ele, como ex-militar, sabe o que é estado de sítio. Então, isso não é estado de sítio, é evidente. Por outro lado, não há dúvida que a pandemia, o vírus não tem espalhado apenas morte, apenas desemprego, falência, sofrimento. Além de espalhar tudo isso de maneira trágica, é o momento mais trágico da história brasileira, quando você tem esse número de mortos, né? Cerca de 300 mil pessoas mortas por uma causa só, e no período de um ano. Então, além dessa tragédia e de suas consequências, repito, desemprego, falência, miséria, empobrecimento da população, além de produzir tudo isso, o vírus tem produzido alguns tiranetes. Vocês devem ter visto, Sônia e Bruna, que aconteceu em Roraima. Havia ali um acampamento de refugiados venezuelanos, não é? E uma freira, inclusive, estava ali dando assistência. Eles levam comida, levam cobertor, esse tipo de coisa. Enfim, o trabalho humanitário que a freira e outras freiras e padres, etc., fazem ali. Não é que os caras, a polícia chegou lá dizendo que aquilo era uma aglomeração. Inclusive a freira chegou a ser detida. Olhem o absurdo da situação. Se você tem um acampamento de refugiados, eles vão para onde? Aquilo é uma aglomeração, mas eles vão para onde? Eles são refugiados. Não tem pra onde ir, exatamente. Não, são refugiados. E ela estava lá fornecendo condições de subsistência, né? Um cobertor, um leite para criança, um arroz, um feijão, um milho, alguma coisa para eles comerem, ajudando na medida do possível, né? O que, aliás, só é necessário porque o Estado brasileiro, repito, ele é miserável em termos de cobertura social, de socorro a desvalidos e assim por diante. Mas você não pode chamar um grupo de refugiados de gente que está fazendo o quê? Festa? Estão ali inutilmente aglomerados, numa situação que poderia ser evitada? Não, eles só podem estar ali. Aliás, eles foram colocados ali pelo poder público. Ó, essa é a área aqui que vocês vão ficar. Então vejam, algumas cidades do interior de São Paulo, fecha posto de gasolina. Não pode. Não pode. Indo além daquilo que está decretado no estado pelo governador, fecha um supermercado. Ou então, como no Rio Grande do Sul, o governo estadual decide o que as pessoas podem comprar no supermercado.
Então, uma coisa é a lógica do isolamento. As pessoas devem evitar aproximações exatamente para que tenhamos um número menor de contaminados e comecemos a mudar esse quadro. Tirando gente dos hospitais, abrindo vagas, com menos gente contaminada e principalmente, é claro, a consequência decisiva com menos mortes. Agora, decidiu que as pessoas podem comprar ou fechar posto de gasolina, proibir circulação de ônibus. Eu fico imaginando um enfermeiro, eu acho que ninguém discute se a atividade dele é essencial ou não, né? Um enfermeiro, digamos, uma enfermeira, ou um médico, ou uma médica, que não tem carro, tem de pegar o ônibus. Aí não tem ônibus. Ora, sinceramente, viraram tiranetes. Né? Você tem o Brasil é tão inventivo que ele federalizou o Leviatã, né? Tá cheio de Leviatãs por aí. Então, uma coisa é o governo alegar perante o Supremo que estados e municípios não têm autoridade para produzir medidas de isolamento, para a produção de medidas de isolamento, para a determinação de medidas de isolamento. Isso o Supremo já decidiu. Eles têm, os governadores têm, os prefeitos têm. Agora, outra coisa é o avanço que principalmente prefeitos têm feito em direção a medidas absurdas, inócuas e absurdas. Tolhem as pessoas de atividades fundamentais. E, paralelamente a tudo isso, um projeto do governo será enviado ao Congresso. E aí é muito difícil que passe, né? Mas a ideia qual é? Que tudo aquilo que representa sustento, ou seja, atividade que leva o sujeito a poder comprar o pão para a família, alimento para a família, pagar suas contas, tudo isso é essencial. Então, qualquer trabalho é essencial. É claro que, diante de uma pandemia, é muito difícil você imaginar que essa ideia consiga apoio suficiente no Congresso. Agora, quanto ao que está sendo discutido no Supremo, que é uma outra coisa, ou que será discutido, se de fato o governo apresenta, então são coisas que é preciso ficar ali na linha tênue. De um lado, não faz sentido argumentar que prefeitos e governadores não podem tomar medidas que são de exceção, porque a situação é de exceção. Isso o Supremo já decidiu. Podem, porque o cuidado da saúde pública no Brasil é compartilhado pela União, pelos estados e municípios, como o SUS comprova. Então podem. Agora, outra coisa é que qualquer prefeito, de repente, aconselhado por alguém, ou porque acha que aquilo é o que deve ser feito, ou desesperado e sem saber o que fazer, feche supermercado, feche padaria, feche posto de gasolina. Então, é preciso alcançar o equilíbrio. Uma coisa é determinar isolamento, criar medidas de isolamento. Agora, inviabilizar a vida, aí não dá, né? É exatamente isso que você falou, Zaidan. As pessoas estão tomando medidas desesperadas, no ímpeto, atropeladas, e não estão consultando quem deve. A emergência é você reunir todo o conhecimento que existe em torno de uma situação inédita. Ninguém tem conhecimento sobre uma situação inédita. Só que cada um tem conhecimento numa área. A área da saúde, a área da logística, a área da administração. Mas não, é exatamente o que você falou. A gente sente que são medidas atropeladas, sem embasamento. Por quê? As medidas, elas são impostas sem justificativa. Me chamou muita atenção, nesta semana, terça ou quarta-feira, se não me engano, no Brasil Urgente, comandado pelo nosso querido Datena na tela da Band, Sônia Zaidan, ele contou a história de um senhor que mora em Ribeirão Preto que viveu aí vive ainda esse lockdown com todo o fechamento, e ele precisa do Bom Prato para se alimentar, ele e muitas outras pessoas nessa situação. Só que não tem transporte público por lá, porque o transporte foi paralisado nesse lockdown. E aí, Zaidan, a gente fala de uma pessoa que não tem grana, não tem dinheiro para comer e precisa ir para o Bom Prato. Você acha que essa pessoa tem condição de pegar um táxi, de pegar um Uber? Um senhor de idade ali, com uma bengala, andando na rua, pediu carona. Isso ele disse numa entrevista para o Datena. Eu vi ele conseguiu uma carona na rua para chegar até o Bom Prato, levar uma marmita para casa e dividir com a esposa.
Então essa é a situação que a gente diz. E aí temos duas frentes muito complicadas. De um lado, alguém que precisa do bom prato para se alimentar. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o representante da Central Única de Favelas justamente sobre isso, sobre falta de alimentação. Tem gente que não consegue comer aqui em São Paulo e em todo o país. Então não dá para parar. Mas ao mesmo tempo, ontem eram 475 pessoas em fila aguardando por um leito em São Paulo. Quando é que essa equação vai fechar um ano depois da pandemia? Eu, Zaidan, continuo batendo na tecla de que a gente precisa do tal auxílio e de um auxílio que seja justo. As pessoas conseguem ficar em casa? Conseguem, mas não com 250 reais. É isso, Bruna. Eu, o Zaidan, o Ronald, a gente conversou até no final do ano passado com vários especialistas e que falaram o auxílio precisava ter continuado e numa quantidade maior, pelo menos R$1.000 por mês e por um ano, porque a gente não estaria vivendo tão gravemente a situação, enfim, que a falta de máscara, que a irresponsabilidade colocou a gente no epicentro da doença. Agora, fala, mas o governo não tem dinheiro. Gente, peraí, é hora de endividar, não interessa. Pra que eles estão lá em cima? Eles é que tem que arrumar esse dinheiro. Agora, com auxílio ou sem auxílio, tem coisa que você não pode paralisar. Você não pode fechar posto de gasolina, supermercado não pode. E zerar a oferta de ônibus. Exato, isso não existe. Aliás, não há nem direito de um prefeito fazer isso. Eles estão avançando os sinais. Eles fecham e dão de ombros, esse é o problema. Se fechar, em vez de colocar a frota máxima, exatamente, quero saber se será descontado do subsídio às empresas esses dias sem ônibus. Eu também quero saber. Grande pergunta, mas a gente vai ficar em cima. A gente vai ficar em cima disso. É por isso que muita gente também questionou a medida anunciada pelo prefeito Bruno Covas do rodízio, né? De fazer uma restrição de circulação durante um período em que, em tese, as pessoas já não podem ficar na rua por causa do toque de recolher.